Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Estamos iniciando mais um estudo bíblico das nossas manhãs de domingo. Hoje estaremos enfocando a relação entre fé e política, que tem sido muito debatido a partir do momento em que grupos confessionais e algumas lideranças passaram a ter um certo protagonismo político. Se você permanecer até o fim, der o seu like, compartilhar e enviar comentários ou perguntas, você fará com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. Se você se inscrever, que é uma inscrição gratuita, também você estará cooperando para a maior difusão do nosso canal e dos nossos estudos bíblicos. Bom, então estamos refletindo hoje sobre a relação entre fé e política. E nas considerações preliminares do texto que nós enviamos para os que nos acompanham, nós levamos em consideração o fato de que nós somos uma espécie gregária. O homem não é um animal solitário como os tigres, os leopardos. O homem é um animal gregário. Existem muitos outros na natureza assim. Os elefantes também vivem em grupos, os lobos, os leões, e muitas aves, os pombos vivem em grupos, né? Bom, mas ao lado disso, nós constatamos que a convivência humana tem um certo potencial conflitivo. A convivência humana tende a ser ou conter ou ter oportunidades em que ocorrem asperezas, em que surgem arestas. Ela não é sempre uma relação redondinha. Isso contrariaria a ideia de que somos gregários, ou como queria Aristóteles, somos um animal político, fazendo aqui uma ressalva que, do ponto de vista dos estudos bíblicos, não somos animais, somos criados depois de tudo, né? Não junto com os animais. E também considerando que a ideia de sermos políticos não tem necessariamente que conflitar ou ser excluída, ou se sentir excluída pelo fato de que existem arestas e existem dificuldades nas relações do ser gregário, né? Outros seres gregários que também vivem em grupos têm conflitos internos, né? Existem fortes conflitos, severas situações de desentendimento em grupos de primatas, como macaco, tipo, principalmente os que são mais semelhantes ao homem, né? Então, os conflitos existem, nós partimos do princípio que é preciso reconhecê-los, mas não afasta o gregarismo. Então, como é que os seres conflitantes permanecem na condição de gregários, insistem em ser animais gregários? São gregários porque precisam, né? Quem é que vive como um animal sociável, social, é quem tem dificuldade de sobreviver se quiser viver como animal solitário. O tigre consegue sobreviver muito bem como animal solitário, mas não sei se o homem sobreviveria também como os tigres se fosse viver sozinho. A ideia é que somos gregários por necessidade. Precisamos nos reunir para, formando um grupo, enfrentarmos melhor as adversidades do meio. Bem, então, como é que isso tem sido tratado por nós? Como é que nós buscamos solucionar as dificuldades do gregarismo do ser que, de certo modo, é antissocial? Aí surgiram muitas formas de organização dos grupos, bem dos sistemas de hordas, de sistema patriarcal, sistema tribal, e esses sistemas evoluíram em muitas sociedades para a forma de Estado, uma organização política que controla o território e que exerce esse controle territorial soberanamente. Então nós temos como elementos essenciais dessa forma que se criou para apaziguar o gregarismo conflitante, essa forma chamada Estado, tem esses elementos. É uma organização política, controla o território e exerce esse controle do território soberanamente. É a organização política de um povo, né? E para haver organização política é preciso que haja povo. Bem, então, temos alguns casos muito diferentes uns dos outros, como é que esse Estado evolui. Os gregos tomaram um caminho, os persas tinham tomado outro caminho, os chineses tomaram outro caminho. Mas temos um caso exemplar, muito documentado, que é a transição da fase tribal, de organização tribal, para a organização estatal, como Estado-nação, em Israel, da história de Israel, né? Que está muito documentada lá nos livros de Samuel, sobretudo no primeiro livro de Samuel. Mas que tem alguns antecedentes que nós devemos retomar, levando em consideração também o que acontece, o que é relatado no livro de Juízes. Porque o livro de Juízes, como o livro de Samuel, eles fazem parte de um conjunto de livros bíblicos que são classificados como históricos, estão situados lá no Antigo Testamento. E o livro de Juízes relata um período, como o nome do livro sugere, que a organização de Israel ainda não era do tipo monárquico, não era propriamente um Estado-nação, era uma organização tribal, com as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, o Israel. E essa organização é relatada no livro de Juízes porque tinha lideranças que recebiam o nome de juízes, que não exerciam tanta liderança. Eles lideravam mais nos momentos de guerra e assumiam muitas vezes esse papel de líder quando Israel se defendia ou precisava enfrentar um outro povo. Então, no final desse livro de Juízes, que é o último livro que relata somente essa fase tribal, de organização tribal de Israel, no final do livro de Juízes tem um relato de um fato chocante, que é um crime bárbaro, em que uma mulher sofre um estupro coletivo e é muito machucada nesse crime e morre, né? Então o companheiro dessa mulher corta o cadáver em 12 pedaços e manda um pedaço para cada uma das tribos de Israel, contando a história, como que pedindo uma justiça, né? Ou como que pedindo, não, claramente pedindo justiça. O crime tinha sido praticado pelos benjamitas, da tribo de Benjamim.
E não havia um governo central, não havia um juiz. E não havia uma justiça baseada num padrão de um tribunal. Os tribunais superiores, eles tendem a padronizar a forma de julgamento e os procedimentos processuais, civis ou penais. Né? E não tinha isso. Cada tribo tinha os seus juízes, até cada clã, as tribos também eram divididas em clãs, tinham lá os seus líderes, os seus juízes, mas não havia uma articulação única. Essa articulação única se deu, a princípio, com Moisés, que era uma liderança única para as 12 tribos, e ainda com Josué, sobretudo graças ao monoteísmo, porque havia um código de leis dados como revelados, admitidos pelos judeus como revelação bíblica, revelação, digamos, ainda não havia um termo bíblico, as escrituras eram apresentadas como, e recebidas como revelação divina. Então, o padrão, embora não tivesse um Supremo Tribunal, uma Suprema Corte de Justiça, o código era o mesmo. Mas Israel se desviou dos caminhos do código mosaico, interagiu com os povos vizinhos e assimilou o politeísmo dos povos vizinhos. E o politeísmo não tem uma coesão, uma articulação única, porque os diferentes deuses, às vezes até são rivais uns dos outros, não permitem que se tenha um código único para julgar todas as situações, e julgar da mesma forma. Então, a história que termina de ser narrada, fechando o livro de Juízes, conta que houve esse crime e o companheiro da mulher foi assassinado, manda os pedaços para todo mundo, e isso causa uma grande comoção, e todo Israel se revolta com esse crime. Menos a tribo de Benjamim se recusou a entregar os criminosos para que fossem julgados e, evidentemente, punidos por um tribunal das 12 tribos. E como eles se negaram, as outras 11 tribos exigiram, não se conformaram que a tribo de Benjamim não entregasse os criminosos, e houve uma guerra civil. E a tribo de Benjamim quase foi destruída. Por pouco não foi extinta. Mas ao narrar esse fato, o texto diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. É como que dando uma dica de que havia necessidade de uma centralização do poder e que unisse as tribos debaixo de uma mesma autoridade, que seria o Estado. O livro seguinte, depois do livro de Juízes, não é na sequência dos encartes, não é logo o primeiro livro de Samuel. Entre Juízes e o primeiro livro de Samuel, tem o livro de Ruth. Mas o livro de Ruth ficou meio que fora do lugar, porque não trata desse processo de formação do Estado de Israel. Ele apenas trata de questões privadas de Noemi e Ruth, uma senhora que de quem Ruth era nora. E que entra aí e vai ter uma relação direta com a monarquia de Israel, porque Ruth vai ser bisavó de Davi, né? O rei, portanto, de um dos reis. Mas, logo depois, como se houvesse uma sequência entre o livro de Juízes, uma sequência imediata, não no papel, mas um imediatismo lógico entre o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Então, um termina dizendo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. No momento, estava narrando uma tragédia e uma guerra civil, e uma dificuldade de punir um crime chocante. Mas, no primeiro livro de Samuel, começa logo uma reivindicação de que Israel queria ter, não exatamente nos primeiros momentos do livro, nos primeiros versículos, mas vai aparecer essa reivindicação. Né? E é interessante, porque se nós relacionarmos a falta de um que todo mundo fazia o que achava certo aos seus olhos, com o momento em que Israel vai reivindicar o rei, vai pedir ao líder, que era o profeta Samuel, que ungisse um rei, então nós estamos vendo que algumas questões estão muito relacionadas com o surgimento do Estado. E essas questões eram segurança, como foi o caso que levou à guerra civil, a guerra de 11 tribos contra a tribo de Benjamim. E a questão de ordem, porque houve que violava o princípio da hospitalidade, porque aquela senhora que sofreu foi vítima do crime era uma viajante que tinha pousado na cidade onde houve o crime, e durante a noite bateram na porta do anfitrião para exigir a mulher, para estuprá-la. Então, ficou claro que havia necessidade de uma força que preservasse a ordem. Bom, e claro que essa necessidade não significa que tem que haver um tipo de Estado, um modelo de Estado. Porque a gente pode conceber, e a história mostrou, muitas formas de organização, e, portanto, muitas formas de ordem política e social. Né? Mas a necessidade de ordem e de segurança estão presentes no momento em que aquele povo aspira por um governo central. E a centralização evita a fragmentação. E a recente guerra civil trouxe um tipo de fragmentação, porque os benjamitas, como que se destacaram, quase que se separam das outras tribos, e essa fragmentação contraria o interesse da sobrevivência da identidade nacional. Bem, então nós temos a questão das competências do Estado. Né? Então, o Estado seria, até naquele momento, uma organização para prover lei e ordem e defesa. Né? Mas a defesa, até aí, usava a liderança dos juízes. Então, inclusive, uma mulher podia ser juíza, e o juiz não era alguém que julgava grandes questões, ele podia até julgar pequenas questões, mas o tribunal era um colegiado. O tribunal mesmo era colegiado de anciãos. E grandes questões eram resolvidas por uma Assembleia do Povo como um todo, como essa decisão de adotar o regime monárquico. Essa decisão foi tomada, primeiro, por iniciativa do Colégio de Anciãos, e depois por uma Assembleia de todo o povo. E o juiz, que no caso era um profeta, ninguém tinha que ser profeta, mas em geral, se não era profeta profissionalmente, era ungido por um profeta. Então, no caso, o juiz era um profeta e não
não pôde se opor nem ao colegiado de anciãos, nem tomou decisão sem ouvir a grande Assembleia do Povo. Então não estamos falando de um regime totalitário, nem durante o governo de juízes, que era um governo com poucas atribuições, pouco poder, nem no início do período monárquico. E nós vemos que o que motivou a reivindicação de um rei, além da segurança com relação à criminalidade e ao perigo de fragmentação pela guerra civil, também foi a preocupação com os erros dos herdeiros presuntivos de Samuel. E Samuel, embora juízes fossem das tribos, mas juízes com maior liderança exerciam uma certa influência em todo Israel. Inclusive podia ser mulher e ter mulher que liderou Israel inteiro na guerra. Mas Samuel, que era muito respeitado, que tinha uma conduta muito respeitável, Samuel tinha filhos que não eram considerados também íntegros pela população, que tinham condutas reprováveis. E aí o conselho de anciãos vai a Samuel e fala claramente, diz, olha, teus filhos não andam segundo a lei do Senhor, e tu já estás velho. Tá? E nós temos que pensar na tua sucessão. Consideramos que é oportuno que tenhamos um rei. Samuel fica meio ofendido, mas ele era profeta e ouvia o Senhor. E o Senhor diz, não te ofendas, porque não é a ti que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando é a mim. Por quê? Porque havia uma teocracia. Então, o governo teocrático era a responsabilidade do próprio Deus. Mas o próprio crime que levou à guerra civil sugere que esse regime teocrático não estava funcionando bem. Mas não é que a teocracia não tivesse dado certo, porque sobre Moisés ela deu certo. É que Israel se desviou dos caminhos do Senhor, não seguiu o código mosaico. Israel cultuou outros deuses. Houve uma influência cultural de outros povos e Israel tinha enchido de altares de vários deuses dos povos vizinhos. Então, Israel perdeu a proteção que teria sob a teocracia, estando seguindo os caminhos do Senhor. E eles entenderam, então, que a solução era buscar um rei, e tem umas palavrinhas, quando eles pedem um rei, que tornam isso muito claro. Eles dizem, nós queremos um rei como todas as outras nações. E as outras nações não eram teocracia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estavam querendo que não dependesse do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como todos os outros povos. E quem se sentiu ofendido aí foi assim, e também ele disse para Samuel, atenda o que eles querem, deixe que eles sigam o caminho que eles querem. E Samuel obedece. Isso lembra o que em outras passagens bíblicas nós encontramos quando o Senhor diz, quem tiver errado que erre mais. Ou quando Paulo diz na carta aos Romanos que o Senhor entregou os homens às suas concupiscências para que sofressem a consequência dos seus atos. Ou seja, deu liberdade com as consequências. Né? Por isso que me parece tão bem formulada a ideia de liberdade, que a gente, de certo modo, pode inferir nas páginas de Kant, Immanuel Kant, quando ele diz que ser livre é fazer escolha enfrentando o esforço necessário e arcando com as consequências de empreender e de realizar o que é desejado pelas escolhas. Muito bem. Então, o povo pediu, Samuel atendeu. Né? E nós vemos lá que a segurança, de fato, era o grande problema de Israel, que vivia em guerra com todos aqueles povos. Né? Então, o ponto seguinte que nós temos aqui, o terceiro item do nosso artigo, que o governo teocrático diferia do governo totalitário, nós já comentamos. Os governos totalitários não tinham um colegiado que enfrentasse o imperador, o rei, que divinizavam os reis. Não tinham um colegiado de anciãos que pudesse limitar e, de certo modo, tornar mais ameno o poder de um faraó, lá na Nabucodonosor. Ou mesmo, entre os persas e os medos, o poder de Xerxes variam. Nem tampouco eles faziam a assembleia de todo o povo. Os gregos tinham reuniões na Ágora e adotaram o assembleísmo. Mas eles também cultuavam deuses. Inclusive, um dos motivos para fazer assembleia na Ágora era a defesa diante de uma guerra, né, a possibilidade de escolher uma guerra e fazer sacrifício aos deuses quando havia uma epidemia. Então, não era uma coisa tão diferente da teocracia de Israel na Grécia, embora os gregos, ainda que sendo politeístas, tivessem uma filosofia que se caracteriza muito como cosmocêntrica, porque eles procuravam, pela via da filosofia teorética, entender a dinâmica da natureza em si mesma, né, do cosmos. Então, é a dinâmica da natureza que é o centro das cogitações da filosofia grega. E isso caracteriza o cosmocentrismo. Né? Israel era teocêntrico. É na pessoa do Senhor, do Criador, que toda a cogitação dos profetas e dos líderes de Israel viravam. Mas eles se contaminaram culturalmente com outros povos e aí, dessa mistura, surgiu a decadência, surgiram as crises da teocracia e as crises do sistema tribal, e agora eles partem para um sistema centralizado. Mas toda centralização concentra poder, ainda que existam conselhos de anciãos. À medida em que o poder é concentrado, os colegiados ficam como que fragilizados, ou a importância deles é secundarizada, e o chefe do governo central, hoje nós chamaríamos de chefe do poder executivo, cresce em poder. E quando nós estamos falando também de corrupção.
Tem um pensador britânico do século XIX, que entrou um pouco no século XX, que disse que o poder corrompe. Lord Acton. Disse que o poder corrompe e achou pouco e disse mais uma coisinha. Disse que o poder absoluto corrompe de modo absoluto. E até aquele poder dos juízes, que não se estendia sobre todo Israel, a não ser num breve momento de uma guerra, até aquele poder estimulou um abuso de poder, algum desvio de finalidade, alguma corrupção. Os próprios filhos de Samuel, que cresceu muito como juiz de Israel, os filhos dele já praticaram desvios de finalidade, já praticaram atos de corrupção que são claramente relatados no próprio livro de Samuel. Né? Porque uma característica da Bíblia é não esconder os erros, as fraquezas, os escândalos. É o relato mais sincero de um povo. Nenhum outro povo relata a história dos seus heróis, dos seus líderes, expondo de uma maneira tão crua os erros desses líderes ou desses heróis, por mais heróicos que eles sejam. E os filhos de Samuel andaram por caminhos muito reprováveis. Então, prevalece a ideia de que era preciso ter reis. Foi um equívoco, né? Porque centralizaria o poder e os reis cometeriam ainda mais erros. Mas lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no versículo 9, nós lemos o que o profeta Natan fez para frear, para censurar Davi. Estou falando agora num momento muito posterior ao de Samuel e à criação da monarquia. Estou falando já no segundo rei, depois que a monarquia foi criada. Primeiro teve Samuel, primeiro Samuel ungiu Saul e depois Saul foi substituído por Davi. Foi sucedido por Davi. Então já estou falando de um período bem posterior. Mas Davi, como eu dizia há pouco, a Bíblia não esconde, a Bíblia relata os graves erros de todos os seus heróis. E Davi comete um erro muito grave. Tinha um oficial dele que estava na guerra e ele engravidou a mulher do oficial, chamou o oficial, dava folga para o oficial ir para casa, para ir dormir em casa, para depois pensar que era o pai da criança. E o cara não quis ir, era muito, que hoje eu chamaria de Caxias, e disse, não vou dormir em casa, no conforto ao lado da minha mulher, enquanto meus colegas estão na luta, na guerra. E aí Davi não pôde dissimular o fato de que ele havia engravidado a mulher do oficial dele, Urias. E aí uma da solução foi mandar matar Urias. E também a Bíblia nos diz que um erro puxa o outro. Né? Nas palavras bíblicas diz, atrai abismo. Então ele comete o primeiro erro, abusando da condição de rei absoluto, e chama a mulher do Urias para casa dele, e depois tenta encobrir esse erro com outro erro, mandando matar Urias. Embora ele fosse um rei absoluto, o profeta agora já não é mais Samuel, agora já é o profeta Natan. E o que nós estamos dizendo aqui é que os profetas freavam o absolutismo do rei, ou moderavam o absolutismo do rei. E Natan vai ao rei Davi e censura severamente o procedimento de Davi. Conta uma história que é muito conhecida, que ele diz para Davi que um homem muito rico, que tinha um grande rebanho, tomou uma única ovelha de um servo dele, que só tinha uma ovelhinha e era muito dedicado a ele. Essa única ovelhinha era muito importante para aquele homem, que põe a ovelhinha no colo e tal. E tomou a ovelhinha e depois matou o homem. Davi fica enfurecido com essa história, não notou que a carapuça sentada nele. E diz, pois esse homem, antes que o sol se ponha, esse homem vai morrer. E aí o profeta diz, esse homem é estúpido, passa a censurá-lo severamente. E Davi desaba, desmorona, e joga terra nos cabelos, e rasga as roupas, que eram sinais, jogar terra nos cabelos, rasgar as roupas, eram sinais era uma espécie de sinal de luto, né? De arrependimento e de dor. Isso mostra, eu estou contando isso para mostrar que o absolutismo tinha algum freio para moderar esse absolutismo. Então, voltando lá para o surgimento da monarquia em Israel, da transição da ordem tribal para a organização estatal, Samuel vai atender o que né? E daí vocês querem, aí depois vocês vão ter. Né? Então, mas como é que isso se dá? Eu estava dizendo há pouco que os anciãos foram ao profeta e reivindicaram o rei, o profeta que era o juiz de Israel. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, né, em Samuel e apresentaram essa reivindicação. E aí nós lemos o que Samuel diz como advertência a respeito da criação de uma monarquia, um poder central, e, portanto, de um poder muito maior. Né? Se eles queriam um poder maior para ter segurança, para ter ordem, para ter defesa, muito bem, o poder forte vai nos dar proteção contra algumas coisas que vocês estão achando vai nos dar proteção contra uma possível fragmentação de Israel. Né? Mas, por outro lado, o poder central também é uma ameaça. Também representa o perigo. Vejamos o que diz Samuel. Agora, no 8º capítulo de Samuel, entre os versículos 13 e 18. Ele diz o que o rei fará. Quando ele se refere ao rei, ele está se referindo ao Estado. Porque o rei, no absolutismo da antiguidade e até da transição da Idade Média, no começo da modernidade, dos déspotas esclarecidos e tal, os reis representavam ou se sentiam como a representação do próprio Estado. Tem até a frase famosa de um dos juízes que disse que o Estado sou eu. Né? Bom, o que é que diz Samuel que o rei iria fazer? Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita das uvas e o dará e aos seus criados. Ele está dizendo coisas que o Estado faria. Né? Certamente que não havia essa carga tributária que ele está descrevendo aí no tempo dos juízes. Né?
Mas, veja bem, ele está anunciando como um perigo, portanto, uma coisa que não seria desejável. Ele está advertindo, ele faz o que na linguagem bíblica nós chamamos de admoestação. Né? Ele está admoestando Israel, mas vocês querem o rei, pois olha o que ele vai fazer. Né? E uma coisa que ele está citando aí é a carga tributária. Mas veja, 1/10 dos cereais tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. A carga tributária aí era muito pequena comparando com o que o Estado contemporâneo, mais em alguns países, menos em outros, mas em qualquer país é muito mais do que isso. Tá? Então, ou em quase todos. Os países são até meio que uma espécie de zona franca. Né? Mas, de um modo geral, os Estados saem caro. E veja como ele diz, 1/10 dos cereais das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Ou seja, ele está dizendo que o Estado vai cobrar não para te oferecer alguma coisa, mas ele vai cobrar para entregar aos integrantes do seu poder, aos que o servem. Né? Ele diz claramente, para o uso particular, entregará aos seus criados, também tomará de vocês para o uso particular os servos e as servas. Né? Então, 1/10 dos cereais e uvas ele dará aos seus oficiais e aos seus criados. Os oficiais e os criados do rei hoje, tecnocratas, os burocratas, tecnocratas do aparato estatal. Num país moderno, tem um sistema de receita de tributos e tem os oficiais que cobram tributos. Oficial no sentido de alguém que exerce um ofício. Quando eu digo oficial aqui, não é alguém que está num certo tipo de postos, de patentes da carreira militar. Oficial aqui é alguém que exerce um ofício. Então, aqueles servidores dos órgãos que recolhem tributos são esses oficiais para quem os tributos são entregues. Né? Mas também tem aqueles outros que formam um aparato de segurança. Né? Em alguns estados você tem uma espécie de guarda pretoriana, tem países que tem um exército e um outro exército paralelo só para proteger o regime do rei. Mas mesmo quando não é assim, uma polícia, muitas polícias, né? E essas diferentes polícias todas recebem uma parte desses tributos que são arrecadados pelo rei, como diria Samuel, e repassa para os seus servidores, os seus oficiais. Né? E também o judiciário, e também o Ministério Público, e também os serviços que oferecem alguma coisa de volta ao contribuinte, como serviços de educação e saúde, ou até mesmo os serviços policiais e as organizações militares oferecem alguma coisa, porque oferecem a segurança interna ou a defesa nacional. Mas não é uma coisa tão sentida em todos os momentos, em todos os países. Né? Ali pelo Oriente Médio, certamente que é muito fácil o contribuinte compreender que deva pagar tributos elevados, porque a guerra está sempre batendo na porta. Né? Mas aqui na América Latina, que não é tanta guerra assim entre os estados, embora haja uma guerra civil não reconhecida em alguns países, mas de uma maneira diferente, com organizações criminosas e tal, então não fica tão evidente que alguma coisa esteja sendo devolvida ao contribuinte. Aquele dinheiro que o contribuinte paga não é só o 10º dos cereais, como Samuel advertiu que aconteceria. Mas Samuel errou, porque o Estado ia ser muito mais voraz do que Samuel disse. Não errou. Né? Ele citou um tipo de voracidade. Não quer dizer que não existem outras, que a coisa não pudesse crescer. Ele disse que haveria isso em Israel, a partir da criação da monarquia dele. E disse mais, também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Ele continua aqui discorrendo sobre a carga tributária. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão servos dele. Aqui é que vem uma coisa mais grave. Né? Então, aqueles cidadãos que não eram servos de ninguém se tornariam servos do rei. E essa é uma questão muito atual. Né? Afinal de contas, o Estado contemporâneo, vou dizer bem, o Estado moderno, o Estado dos nossos dias, não especificamente o Brasil, a Argentina, a França ou o Japão, mas o Estado em si, os vários Estados nacionais, o que nós presenciamos é que o cidadão goza de autonomia, tem liberdade de consciência, tem liberdade de expressão, usufrui do fruto do seu trabalho, é senhor, pode usar e dispor dos seus bens, ou ele tem perdido gradativamente a capacidade, se não de usar, mas de dispor dos seus bens. E a própria liberdade de consciência. Né? Digamos, os pais podem educar seus filhos como acham que devem fazer, ainda que sejam qualificados para isso. Teve há pouco tempo no Brasil um caso de uma senhora formada em matemática e pedagogia, que estava ensinando as filhas e foi condenada na justiça, porque não botava os filhos na escola. Embora nos exames tenha sido evidenciado que as filhas daquela senhora estavam com um desenvolvimento intelectual, com um desenvolvimento cognitivo compatível com a idade e até melhor do que se observa na média dos alunos das escolas. Mas se os pais são obrigados a botar os filhos na escola, de certo modo parece que a liberdade de consciência começa a sofrer questionamento. Então já houve caso de uma tentativa de adoção em Minas Gerais, que o Ministério Público deu parecer contrário à adoção em razão da filiação religiosa ou confessional do casal que iria adotar aquela criança, revelando uma restrição a um tipo de consciência religiosa. E isso não é só no Brasil. Esse tipo de problema já tem acontecido também na Suécia, na Inglaterra, na Alemanha.
Canadá, talvez principalmente no Canadá. E a advertência de Samuel já antevia todas essas coisas, a do profeta Samuel, né? Então ele estava dizendo que aquele rei ia virar o que Hobbes, séculos mais tarde, chamaria de Leviatã. Leviatã era um monstro mitológico muito poderoso, né? E isso seria o Estado. Então, ainda no mesmo trecho da fala do profeta Samuel, naquele dia, depois dele dizer, tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão servos dele, naquele dia, clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. E isso aconteceu, e acontece até hoje. Nós escolhemos os nossos reis, e muitas vezes não nos sentimos potentes com a escolha que fizemos, e nem sempre podemos nos livrar deles. Num sistema democrático que realmente funcione, o cidadão pode se livrar pelas urnas, pode afastar aqueles governantes que ele escolhe, e, de certo modo, corrigir o erro da escolha que fez. Mas nem sempre isso acontece, nem em todos os países. Há regimes que não têm essa possibilidade. Existem regimes de partido único, existem regimes de eleições manipuladas, né? E até existia uma frase que dizia que esse tipo de escolha não tem necessariamente que ser ganha, pode ser tomada, né? E aí muitas vezes sobrevém uma insatisfação. O profeta Samuel diz que vocês mesmos escolheram, mas naquele dia clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Então, a profecia de Samuel é muito presente, cumpriu e continua se cumprindo. Mas o que levou a essa situação? Quais eram as preocupações dos anciãos? Nós já mencionamos aqui, antes de entrar nesse item, que é o item 4 do texto, nós antecipamos alguns comentários, tratando das preocupações dos anciãos que foram ao profeta pedir o rei, né? Então nós temos, nos versículos transcritos, destacamos os seguintes tópicos. 1. Todos os anciãos foram a Samuel, que era juiz e profeta, indicando a existência de um colegiado de anciãos integrantes do governo, o que afasta a ideia de poder centralizado nos juízes. Então, era o governo de juízes, mas não eram juízes que não precisassem de voto. Eles precisavam da aprovação do Conselho de Anciãos. Não eram juízes supremos, não eram alguém acima de qualquer controle, não era alguém para quem não houvesse nenhum controle, que é o controle do Colégio de Anciãos. Item 2. Os anciãos fizeram porque Samuel, os anciãos dizem que Samuel já está velho, que estão preocupados com a sucessão do juiz, que também é profeta, que exercia a liderança. O que, mais uma vez, mostra a participação do colegiado de anciãos no poder. Bem, o terceiro ponto que nós observamos no primeiro livro de Samuel é que o colegiado de anciãos alega que os filhos do profeta, que era juiz, não estão procedendo corretamente. E isso mostra, mais uma vez, que o colégio de anciãos não era uma figura decorativa, não era um órgão, uma espécie de legislativo sem nenhum poder. Eles foram lá e encurralaram Samuel, alegando os desvios de conduta dos filhos dele. Samuel não teve força para encurralar o colegiado de anciãos. Foi o colegiado que submeteu o profeta Samuel à vontade do colegiado. Os juízes não eram soberanos, havia controle sobre ele. Bem, tivemos ainda o fato de que o poder desse colegiado também não era assim, arbitrário. Como eles não eram profetas, eles precisaram de um regime teocrático. Então, quem não é profeta precisa do respaldo do povo. E aí o que se fez foi uma assembleia de toda a nação de Israel. Juntaram todo o povo de todas as tribos para decidir a questão. Isso me parece que mostra um regime mais democrático que o dos gregos. Porque, em primeiro lugar, os gregos tinham cidades e estados. Então, cada cidade tomava uma decisão por sua conta e não ouvia as demais. E aí não, eles convocaram todo o povo das 12 tribos. Então, veio gente de todo lugar. Além disso, a Assembleia dos Gregos era um tanto restrita, porque os escravos, os estrangeiros não participavam, certamente que em Israel também estrangeiros e escravos certamente não eram membros, não participavam dessa Assembleia, não tinham capacidade eleitoral ativa, né, como se diz hoje. Mas a maioridade em Israel era 20 anos. Se era um homem de guerra, a partir de 20 anos o homem podia ir para a guerra, portanto a partir de 20 anos ele era maior. E a maioridade para participar das assembleias na Ágora dos Gregos mudou, variou muito de cidade para cidade, de uma época para outra, mas muitas vezes em muitos lugares essa maioridade é de 30 anos, o que torna uma participação ainda mais restrita. Bem, um quarto ponto que nós observamos é que os anciãos pedem que seja instituído um rei sobre Israel. Quando o versículo diz um rei sobre nós, sugere mesmo um poder, uma autoridade, incontrastável, uma autoridade que defina, é assim, certamente que ainda estavam com o trauma da guerra civil com os benjamitas, né? Porque ali faltou um rei que chegasse para a tribo de Benjamim e dissesse, olha, entregue os criminosos. Fica a ideia de que a lei, ordem e segurança precisam de uma coordenação que evite a fragmentação e os conflitos. Não significa, porém, que tal coordenação seja absoluta. Há quem diga, e muito se disse isso num certo momento, quando caiu o conjunto de regimes do leste europeu, em 1989, entre a queda do Muro de Berlim em 89 e a queda da União Soviética em 91, surgiram alguns problemas. A Albânia, por exemplo, entrou no caos, e as pessoas diziam, olha, o pior dos regimes ainda é preferido ao caos, porque o caos é insuportável. E quando o caos ameaça, então os povos recorrem às medidas de exceção. Atenas, aí pelo século VII, mais ou menos, século VII a.C., sétimo, sexto, Atenas viveu um período de muita violência e verdadeiro caos.
E o que eles fizeram, eles chamaram um indivíduo cuja severidade e a dureza ficou tão famosa, chamaram para governar, para estabelecer leis. Que até hoje se usa o nome desse cara quando quer se dizer que uma coisa é dura, é radical, né? O nome dele era Dragon. Então, ele tomou medidas draconianas. As medidas duras que ele tomou receberam o nome de draconianas. E impôs a ordem e a lei e a segurança em Atenas. Medidas draconianas não são agradáveis. E depois que o caos foi afastado, aí chamaram outro cara, chamado Solon, que foi o grande legislador da Constituição de Atenas, que durou muito tempo, que agradou muito mais. E parece-me que na América Latina hoje nós vivemos uma coisa parecida em El Salvador. Nós temos lá um Drácula, que está tomando medidas draconianas e está obtendo os resultados que Drácula obteve em Atenas. Então, parece que há uma tendência para um padrão histórico, e o que nós estamos estudando aqui no primeiro livro de Samuel é um fenômeno parecido com esse que eu mencionei, como tendo acontecido em Atenas e está acontecendo agora em El Salvador, que foi um momento de desordem e uma ameaça de caos em Israel. E aí o povo diz, olha, nós queremos um Bukele, né? Ou queremos um que reine sobre nós, e aí Samuel disse, tá certo, eu vou dar um dragão para você, né? Um Bukele para você, mas cuidado, porque o poder corrompe, que o poder absoluto corrompe de modo absoluto. Embora existam circunstâncias e essas medidas de exceção podem ser adotadas transitoriamente. Os romanos tinham isso, quando havia um momento de caos, eles criavam, e no começo nomeavam 3 cônsules para governar com plenos poderes. Depois isso complicou e terminou ficando mais, o consulado era temporário. Em mais de um momento na história, houve situações em que se implantaram regimes de exceção, que desde o começo já prometiam depois liberalizar, mas que se implantavam regimes de exceção em face de circunstâncias. Essas circunstâncias seriam problemas reais, aí a história é debatida e há controvérsias, mas a ideia discutida é essa. O poder central é um perigo, mas há um momento em que esse perigo precisa ser enfrentado. Nós precisamos correr certos riscos. O risco de um poder tal em face de uma situação de caos. Então foi o que Israel viveu. E temos uma quinta observação, é que o rei solicitado deveria ajudá-los. Eles queriam que tivesse um rei para ajudá-los. Aí a ajuda certamente era no sentido de proporcionar lei e ordem, portanto segurança. E segurança até hoje é uma pauta importante, inclusive aqui pela América Latina, em muitos países é a pauta mais importante do ponto de vista dos cidadãos, do ponto de vista do eleitorado. Mas muitas vezes isso é confundido com outros benefícios, né? O próprio Thomas Hobbes, que defendia o absolutismo, ele dizia que o único dever do Leviatã, esse ente todo-poderoso criado pelo homem, que é o Estado, dizia que o único dever do Leviatã era promover a segurança dos cidadãos. Mas mais adiante, na obra que estou citando, o Leviatã, ou numa outra obra também, ele diz que o Estado deve evitar situações degradantes dos cidadãos. Aí já uma ideia, um pequeno sinal da semente de uma ideia de que o Estado deveria ser um Estado provedor. O Estado provedor que diz normalmente que deve garantir o bem-estar, ou garantia de condições materiais que geram até muita polêmica, porque o Estado, de modo geral, busca essa obrigação. O aparato estatal, a burocracia estatal, a tecnocracia, o segmento político do aparato estatal, todo esse conjunto dele querendo mais obrigações. Primeiro ele quis dar só segurança. Era só o que o Estado não tinha dado. Segurança e defesa na guerra. Ou os gregos já vão decidir na ágora os sacrifícios aos deuses quando havia uma epidemia. Depois ele vai assumindo progressivamente a obrigação de oferecer educação, serviço de saúde, aposentadoria, serviços especiais para pessoas com necessidades especiais e etc. E é motivo de estranheza para muita gente que alguém queira chamar para os seus ombros cada vez mais responsabilidades. Muitas pessoas estranham que alguém diga, olha, me traga um pouco mais de carga para os meus ombros. Eu já tenho uma obrigação de segurança, já tenho uma obrigação de defesa, mas eu quero mais também, por causa da obrigação de educação, eu quero mais também a obrigação de promover a saúde, eu quero mais também a obrigação de promover a habitação, eu quero mais também a obrigação de promover lazer, de promover uma série de outras coisas, né? De promover tipo de convivência. Então, essa desconfiança leva a um debate sobre os limites que o Estado deve ter e os limites do que se deve esperar do Estado, que foi motivo de uma séria advertência de Samuel. Já estamos nos alongando um pouco, eu quero apenas lembrar que você que ficou até o fim, compartilhar, der o seu like, mandar comentários pelo canal. Nada contra você também mandar algum comentário particular. Eu tive a satisfação de receber um e-mail de alguém e até me senti constrangido, porque hoje a gente pouco olha e-mail, porque a correspondência por e-mail está pequena. E eu só vi o e-mail que o rapaz me mandou dia depois, mas foi com enorme satisfação ter recebido aquele e-mail e fiquei alegre por ter vindo no particular, embora se vier pelo canal, a plataforma divulga mais o nosso canal e eu peço que mande pelo canal. Mas quando quiser tratar de assuntos que tem um certo caráter polêmico, não tenha constrangimento em me mandar uma mensagem por e-mail ou WhatsApp particular. Ficam os meus agradecimentos e o convite para darmos continuidade a essas reflexões no próximo domingo. Até lá.